Esse vídeo tem um caráter estritamente educacional. Os temas abordados nele não refletem de nenhuma maneira as convicções de nenhum dos envolvidos na produção desse canal. Ele também não tem o intuito de gerar ou promover ódio a qualquer tipo de minoria retratada nos filmes que serão aqui analisados. A Hollywood nazista. Recentemente eu descobri um mundo novo. Eu devo confessar que eu não lembro a última vez que eu fiquei tão impressionado com as imagens que eu estava vendo numa tela. Estudar esses filmes me ajudou a completar parte do quebra-cabeça chamado nazismo. Aquelas cores, aqueles sorrisos forçados, tudo artificialmente grande e perfeito. O que essas imagens conseguem nos dizer sobre toda uma nação? O que o cinema tentou dizer antes que fosse tarde demais? E o mais importante, como que o cinema conseguiu afetar diretamente a história da humanidade? Nessa série especial, em comemoração aos 1000 inscritos do canal, nós vamos analisar um dos capítulos mais importantes da história mundial através do cinema produzido pelos seus protagonistas, o cinema da Alemanha nazista. Capítulo 1. Zeitgeist, o espírito do tempo. – 24 imagens estáticas em sequência por um segundo, criando a ilusão de movimento. E o ser humano consegue pela primeira vez se ver em ação. Consegue ver o seu próprio comportamento, o seu habitat. Nada parece ser impossível para um ser humano com uma câmera. O fascínio pela nova mídia criada pelos irmãos Lumière foi um fenômeno mundial e o seu impacto foi sem precedentes. Pessoas correram da sala de projeção quando viram essa cena. Em pouco tempo, o cinema se tornou a forma mais peculiar de retratar a realidade e a mais eficaz para criar uma. Ele desde o início nos mostrou que podia nos fazer rir, chorar e, depois de um tempo, até matar. Quando o principal estúdio alemão, a UFA, foi fundada em 1917, o cinema já tinha sido usado como propaganda racista nos Estados Unidos 2 anos antes. Mas nada poderia prever o que estava por vir. Ou poderia? Para a gente entender um pouco como tudo começou, é importante entendermos o seu contexto histórico. Quando o cinema se popularizou na Alemanha, ela já era uma república. A mesma foi criada em situações muito peculiares. Prestes a perder a guerra, os militares alemães passaram o poder para os democratas, que tiveram o dever de negociar a paz, ou seja, assumir a derrota, e assim criar uma nova constituição. O que fez com que essa nova ordem política fosse associada desde sempre a um grande sentimento de saudosismo de uma época em que o país era uma potência poderosa e liderada por uma única figura. Essa nova era foi marcada por superinflação, pessimismo e violência. E é aqui que surge um dos principais movimentos artísticos, o expressionismo alemão. Ele influenciou a poesia, as artes plásticas e, posteriormente, o cinema. Sua linguagem conseguia trazer a plateia para dentro da mente dos seus personagens e, por sua vez, refletiam o povo alemão, nos mostrando seus medos, ressentimentos, desejos e demônios. No caso do cinema, um dos fatores que influenciou diretamente essa estética que vocês estão vendo é o fator econômico. Numa tentativa de criar uma indústria de cinema forte
e que batesse de frente com as produções estrangeiras, o governo alemão uniu todos os principais estúdios do país em um só, a UFA. Essa empresa estatal então detinha praticamente todos os meios de produção, ou seja, profissionais, recursos financeiros e até de energia elétrica que influenciava diretamente a fotografia, praticamente eram deles. As produções do estúdio, em geral, eram filmes de época, com uma linguagem um pouco teatral, planos abertos, a atuação dos atores voltada para a câmera e com histórias que remetiam ao passado glorioso do país antes da Primeira Guerra. Mesmo assim, alguns estúdios independentes conseguiam sobreviver aos trancos e barrancos. Um dos seus principais obstáculos era o limite para o uso de energia elétrica, o que influenciava diretamente a luz artificial que era usada nos filmes. Só que o que poderia ser um problema acabou se tornando o principal aliado na criação de uma estética baseada na luz e sombra. E a falta de dinheiro para conseguir criar cenários grandiosos e realistas foi contornada com o recrutamento de artistas plásticos do movimento expressionista que conseguiram criar um cenário completamente fora da realidade, mas que expressava o interior dos seus personagens. Então a mise-en-scène desses filmes, ou seja, tudo que aparece dentro do quadro, cenários, atores, figurino, maquiagem, iam na contramão do que era real. Essa estética influencia o cinema até hoje, desde o cinema noir até os filmes de horror, por exemplo, do Tim Burton. E essa subjetividade trouxe um efeito inédito no público. Mas por que eu estou falando isso? No livro de Caligari e Hitler, Krakauer defende a tese de que vários elementos presentes nos filmes do expressionismo alemão serviram de premonição para o que estava por vir na Alemanha. Esses filmes traziam para a tela figuras que estavam presentes no subconsciente do povo alemão. O poder centralizado numa única figura patriarcal. Personagens que tinham uma mentalidade de certa forma fraca, pois conseguiam ser dominados e literalmente hipnotizados por essas figuras, fora também um desejo de violência que se demonstrava de várias maneiras e também lapsos do antissemitismo. O primeiro filme a trazer essa nova proposta no cinema foi O Gabinete do Dr. Caligari. Aqui a gente já consegue ver elementos como pessoas suscetíveis a serem dominadas e hipnotizadas, a ponto até de cometerem assassinatos. Temos também uma figura poderosa que centraliza todo o poder e que é extremamente carismática e influencia todas as pessoas à sua volta. E não demorou muito para outros diretores que faziam parte da primeira leva da UFA, como Fritz Lang, Ernst Lubitsch e o F.W. Murnau, absorvessem essa nova forma de filmar. Em Dr. Mabuse, de 1922, por exemplo, a gente vê um povo completamente enfeitiçado por uma figura masculina que tem poderes sobrenaturais e um desejo de dominar a tudo e todos. Em Metrópolis, de 27, também de Fritz Lang, a gente já vê uma massificação do povo. O controle também está na mão de uma pessoa só. No Anjo Azul de 1930, a gente, por exemplo, tem uma forte questão aí do moralismo versus o mundo moderno e as suas libertinagens, que tomava conta dos grandes centros da Alemanha, como Berlim. Aqui, o professor, que representa essa burguesia antiga, erudita, cai em desgraça ao se apaixonar por uma cantora de cabaré interpretada por Marlene Dietrich. Outros elementos que a gente consegue ver aqui que meio que precedem o que estava para vir é a forma como os alunos tratam o professor. Eles se assemelham muito com a juventude hitlerista que a gente vai ver mais tarde. E a gente tem também personagens que testemunham toda essa derrocada, toda essa tragédia, mas não interferem e não falam nada, exatamente como a maior parte da população alemã. Em Faust, a gente tem um personagem principal, velho, moribundo, que vive num mundo assolado pela peste negra e faz um pacto com o diabo para se tornar jovem de novo. Falando em pacto com o diabo, nesse mesmo ano, a UFA é comprada pelo presidente conservador do Partido Popular Nacional Alemão. Ele viria ajudar a colocar Hitler no poder em 1933 e logo depois ele se torna ministro.
Ele então oferece a UFA para ser usada pelos nazistas como eles bem entenderem. Ou seja, a empresa que nasceu estatal foi privatizada para logo em seguida ser estatizada de novo. E aí surge uma das figuras mais sinistras da história, Joseph Goebbels, o ministro de propaganda de Hitler. Se existiu um autor de cinema nazista, esse autor foi o Goebbels. Era ele quem mandava em todas as áreas da produção cinematográfica alemã. E é aqui que os limites éticos do cinema viriam a ser corrompidos para sempre. No próximo vídeo da série A Hollywood Nazista, nós iremos explorar os principais filmes de propaganda produzidos no Terceiro Reich. A maior parte desses filmes foram banidos por motivos óbvios. São filmes realizados com o intuito de influenciar o público estética e ideologicamente, e contribuíram para a morte de milhões de pessoas. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos dessa série. O Eu Cinemando é uma produção independente que não conseguiria ser realizada sem a ajuda dos nossos colaboradores e apoiadores. Para todos que participaram de forma direta ou indireta, fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Eu sou Vinícius Areias e esse é o Eu Cinemando.